Na verdade, então nós vamos falar agora um item do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Então essa é uma das passagens do Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte, né, só relembrando, é uma dos pontos principais do Evangelho do Cristo, né? Se nós formos pensarmos, né, que os textos do Novo Testamento, né, teve muita alteração durante o tempo, muitas coisas foi distorcida, duas partes, né, foram as que foram menos mexidas e que trazem toda a verdade, trazem todos os fundamentos daquilo que nós podemos entender como sendo o Evangelho, a Boa Nova e o próprio cristianismo. Um é o Sermão do Monte e a outra parte são as parábolas, né, que as parábolas, como eram historinhas, né, então o pessoal não mexia nelas. E nós tendo o entendimento correto, nós podemos extrair das parábolas, né, os ensinamentos do Cristo, e que ensinamentos estes que estão presentes dentro do Sermão do Monte, né? E então, bem-aventurados os puros de coração. Só para a gente partir na verdadeira pureza, né? Puros de coração. O que é a pureza do coração, né? Pureza de coração, Cristo vai nos falar da inocência, né? Para nós sermos inocentes como as crianças. Mas as crianças não são espíritos velhos? Eles não trazem seus karmas? Mas como assim as crianças são puras? Justamente isso, né? O véu do esquecimento, né? Então, nós temos a bênção do véu do esquecimento, que nos permite, ao nascer, esquecermos daquilo que nós aprontamos e resguarda a nós que nos primeiros anos, pelo menos na infância, até os 14 anos, os dois primeiros setênios, né, nós somos como um livro em branco, para que então, sob a tutela dos nossos pais, nós pudéssemos ser, se nós formos pessoas que não tivermos índoles muito boas, que sobre a regência moral, né, e sob a tutela dos nossos pais, boas virtudes fossem colocadas em nós, para que crescendo sobre boas virtudes, aqueles vícios que nós trazíamos, quando confrontados com as boas virtudes, quando chegássemos na nossa adolescência, que as lembranças das nossas vidas passadas começam a aflorar e interferir, né, no nosso consciente, elas fossem mais suprimidas, né, pelas virtudes novas que nós trazemos, né? Então, justamente devido a essa, né, a esse véu do esquecimento, né, e essa capacidade de sinceridade, né, que as crianças, que nós colocamos quando crianças, né, essa honestidade, né, mais concentrada, é falado, então, esse o entendimento de pureza que nós temos, né? É a pureza das crianças, né? A sinceridade, a falta de malícia, né, que as crianças geralmente têm, né? E esse preparo, justamente tudo isso é causado pelo véu do esquecimento do princípio da nossa caminhada encarnatória. E é muito ligada também ao, né, como fala? A perfeição, né? A perfeição que lembra sempre a evolução espiritual, né? Então, quando Cristo diz que para nós, que se nós não formos puros, né, puros como as crianças, para nós não entrarmos no reino dos céus, né? Sendo que reino dos céus para nós, de novo, sempre lembrando, né? Reinos dos céus para nós são os planos espirituais superiores que nos levam, os quais nós galgamos, né? Fazendo nossa reforma íntima, nos tornando pessoas melhores, que nos leva a ter tornarmos a nossa evolução espiritual. Então, e aí Cristo, no outro momento do Evangelho, fala para nós, sedes perfeitos, como perfeito é nosso Pai que estás nos céus. Então, Cristo é aquele que nós temos mais próximo, né, como exemplo, né, por exemplo, Cristo é o nosso exemplo. E Cristo também ele se fala, eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, é a coisa o exemplo que nós temos mais próximo de Deus. E ele fala para nós, Deus é sede puros, sede perfeitos, como perfeito é nosso Pai que está nos céus. Então, nós temos que ligar esses pontos, né? Ou seja, se Deus é perfeito, é a perfeição. E Deus é amor também, Cristo fala. O amor divino é a perfeição divina.
O amor divino é perfeição divina. Nós temos que ser perfeitos. Mas para sermos perfeitos, entrarmos no reino, mas se nós formos puros como as crianças, nós não vamos entrar no reino do céu, que é o lugar que nós temos que entrar sendo perfeitos e puros. Está tudo relacionado. Ou seja, a perfeição que nos é exigida, ou seja, a elevação, então, ou seja, qual que é a perfeição para nós? É a elevação espiritual, a evolução espiritual. E a evolução espiritual nós conseguimos como? Né? Nós temos que ser honestos, humildes, sinceros, tendo as virtudes que as crianças têm e demonstram. É isso, quando é para nós sermos como as crianças, na verdade, é para termos esses sentimentos que as crianças têm quando são jovens, quando estão na tenridade. Esse é o melhor caminho, né? Nós seguindo esses preceitos, são os caminhos fáceis para nós desenvolvermos nossa evolução espiritual. E aí, desenvolvendo nossa evolução espiritual, quando nós desenvolvemos nossa evolução espiritual, nós estamos chegando perto aqui, da pureza de espírito. Né? E aí, só para terminar, né, que eu estou chegando na hora, que seria a verdadeira pureza que o Cristo vai falar para nós, justamente nessa passagem, ele vai falar quando os fariseus vão cobrar o Cristo, que quando porque os caras eram sem vergonha, né? Sempre queriam pegar o Cristo sempre queriam pegar o Cristo em alguma blasfêmia, né? Tanto que, na verdade, o Cristo foi crucificado porque ele curava ao sábado, né? Ele é blasfemo, né? Curou as pessoas no sábado tinha que ficar de mão amarrada, né? E os caras não iam lá tirar a vaca do brejo no sábado. Então, sempre queriam pegar o Cristo em blasfêmia, nas blasfêmias, ou indo contrário às leis de Moisés, para então culpá-lo de blasfêmia e assim matá-lo apedrejado, né? Ou então, né, fazer o conluio com os romanos lá e botar ele na cruz, né? Que a crucificação era um modo de morte romano, não dos judeus. O judeu matava por lapidação, né? Jogava as pedras, como pode ver lá em Paulo e Estevão, quando o Paulo faz o Estevão ser morto apedrejado. Então, o que acontecia? Então, os judeus, o que eles faziam? Eles convidavam os fariseus, né? Os fariseus e escribas, convidavam o Cristo para ir jantar, e era o costume, então, pela lei mosaica, né? Eles lavarem as mãos antes de entrar. Na entrada da casa, após jantar, tinha as pias lá, tinha água para lavar as mãos. Eles convidavam o Cristo o Jesus para ir jantar. O que eles faziam? Deixavam as tinas de água vazia, para ele não lavar as mãos. Justamente para quê? Olha, você não lavava a mão, você estava impuro. Porque daí que acontecia? Porque daí você tinha, lá dos judeus, né? Porque o que acontece? Quando Moisés ele vem com os 10 mandamentos, que a gente pode falar que os 10 mandamentos é um código de ética, isso eu vou bater sempre, né? Ou seja, os 10 mandamentos é um código de ética. O que vai ser um código de ética, né? É um código de conduta, né? Porque o que os 10 mandamentos falam para nós? Você não assassina ninguém, você não vai roubar ninguém, você não vai trair ninguém, você não vai mentir, você não vai invejar, você não vai desejar as coisas alheias. É um código de ética. 10 mandamentos é um código de ética. Né? Então, e fora isso, como aqueles homens eram homens rudes, né, que ele vai fazer? Ele vai criar uma lei civil para transformar homens brutos, né? Eu já contei isso aí aqui, né? Olho para o lado, não sei o quê, né? Espetada na barriga no bucho do homem, né? Não gostei de você, espetada no bucho. Né? Então são homens rudes, pastores, construtores, porque ele quer transformar aquele povo num mínimo de civilidade. Então ele vai fazer o quê? Vai botar leis civis, leis sanitárias. Só que é o seguinte, como você transforma homens que só respeitam a força, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer eles impor as coisas, né, as leis como força. Então é o seguinte, se você não respeitar essa lei, Deus vai te jogar um raio na cabeça e vai te matar. Força, ele respeita a força, então tem que ter medo. Então você não vai amar a Deus, você vai temer a Deus. É aí que vem o termo, eu temo a Deus, eu sou temente a Deus. Ou seja, você tem medo de Deus, porque Deus vai te matar a qualquer momento, se você não cumprir a lei. Né? Então é assim, né? Homens que respeitam a força, você muda eles, você impõe impõe as coisas a eles, a força. É completamente o oposto de Deus, que é amor. Mas você tem que doutrinar os caras, né? Então, é como treinar cachorro. Não adianta. Os homens eram que nem aqueles treinar cachorro, eram praticamente animais. Né? Então, nessas leis civis, leis de higiene, tinha esse negócio, né? O pessoal
O mínimo de higiene que tem que fazer, lavar a mão antes de comer. Hoje a gente sabe, né, que você pega a bactéria na mão, você vai se contaminar. Moisés já tinha essa visão, a espiritualidade tinha falado para ele, né, que tinha que ter higiene, lavar os pés, lavar a mão, tomar banho antes de comer, né. Por que não comia carne de porco? Porque carne de porco, o porco que era criado lá tinha a tênia, né, tinha tênia. O cara comia tênia e ter tênia na cabeça lá. Então, por que você não comia caranguejo no deserto? Era proibido comer caranguejo no deserto, porque era carne de caranguejo. Quando vai no deserto, pode apodrecer logo. Vai morrer todo mundo de disenteria, de diarreia. Né? Então, tudo isso é coisa, leis sanitárias para manter o povo direito lá, né? Só que acontece, como acontece com o povo lá? O povo se pega na aparência, na religiosidade externa, na aparência, e esquece os verdadeiros motivos. Qual era o verdadeiro motivo? É se tornarem pessoas civilizadas, apegados a princípios éticos, que era aqueles 10 mandamentozinhos lá. Se você pegasse naquilo, né? Não, mas aí a pessoa faz o quê? Começa a fazer culto, né? Fazer aquele culto bonito, ó. Olha, Yahvé, estou aqui rezando para você, veja como eu sou uma pessoa santa. Né? Olha, você vê como, você viu o Zé? Olha, ele está lá rezando para Yahvé, você viu como que ele é santo, como ele é bondoso? Olha, ele deu 10 moedas lá deu 10 moedas de esmola lá no culto, tá vendo como ele é? Olha como ele é caridoso. Né? As pessoas vivem da aparência de serem religiosas. Cria aquela aparência. Então aquele negócio de lavar as mãos, em vez de se tornar uma lei sanitária, virou um culto externo, e eles se pegam mais no fato de ter que lavar as mãos do que no sentido do quê? De se tornarem pessoas melhores. E era isso que Cristo jogava na cara deles. Né? Eles se pegam na aparência, no culto externo, e se esqueceram de tornar pessoas melhores. E eles ficavam muito furiosos com Cristo por causa disso. E foi por causa de que Cristo mostrava a hipocrisia deles, né, que eles mataram, crucificaram o Cristo, né? E aí Cristo vai falar em virtude dessa coisa, quando convidar tem uma passagem, que é muito longa, né? Só para eu vou falar só o finalzinho dela, para quem quiser ler. Essa passagem está em Mateus, capítulo 15, os versículos de 1 a 20. Só vou falar o finalzinho, né? Então o que vai acontecer, né? Então o fariseu vai convidar o Cristo para jantar na casa dele, não vai dar a bacia de água para ele lavar as mãos, e vai falar para ele, né? Daí ele vai dar uma chamada lá e vai falar aqui, né? E aí então Cristo vai chamar a atenção deles, falando que dessa hipocrisia deles, e vai justamente dar aquela famosa lição, né? De falar da famosa lição, ensinando, né? Fala assim, ó. Depois, tendo chamado o povo, ele lhe disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas é o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração, e o que torna o homem impuro, porque é do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Estão aí as coisas que tornam o homem impuro, mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna o homem impuro. Ou seja, uma coisa que era um ato, que era um código sanitário, que era para os caras não ficarem doentes, eles levavam aquilo como religiosidade, tornam aquilo um culto de religiosidade externo, e se pega naquilo, e esquecem de se tornar pessoas e continuam blasfemando, continuam com seus corações duros, né? Não se pegam justamente ao código de ética, continuam falando mal, continuam roubando, continuam tratando mal as pessoas, né? E justamente então é nesse ponto, né? Então aqui nós temos as duas coisas, né? Ele vai falar, então, você se preocupa se eu lavei a mão ou não, mas vocês continuam podres por dentro. Não é o que eu vou comer aqui que vai me contaminar, que eu vou ficar doente aqui que vai me contaminar, mas é o que sai da boca, porque o coração de vocês é podre já por dentro. E aí volta de novo naquele dele, vai lembrar de novo naquela história que ele vai falar. Vocês são como túmulos caiados, né? Vocês são bonitos por fora, roupas bonitas, né? E o interior de vocês são podres. Se vocês forem lendo o Evangelho, sempre assim, uma coisa que o Cristo fala, sempre está interminada a outra. Ou seja, aqui é a mesma coisa. É o túmulo caiado, ou seja, seu coração é podre. Então, o que sai da boca do homem. Por quê? Porque se o coração é podre, tudo que ele fala é maledicência, todas as coisas, né? Tudo é gerado no coração. Se você é mal por dentro, né? Tudo que você vai falar são palavras más. Você vai fazer maledicência da pessoa, você vai falar mal da pessoa, você vai invejar, e vai contra o código de ética, né? Você vai invejar a pessoa, você vai estar falando mal da pessoa, você vai estar querendo mal aquela pessoa, né? E você vai sempre estar o túmulo caiado, né? Cheio de impurezas por dentro e bonito por fora.
Tá ok? Então, basicamente, nossa mensagem é essa, né? E por quê? Nós temos que sempre fazer o quê? Então, quando nós procuramos a nossa reforma íntima, é isso, nós temos que sempre buscar né, nós limparmos, né, o nosso... E detalhe, olha lá, quando a gente vai rezar o Pai Nosso, lá de novo, eu já tive a aula essa semana, nós vamos ter aula essa semana, né? Ou seja, quando Cristo fala, vamos buscar o nosso lugar santo. O nosso lugar santo pode ser nosso quarto, lá quietinho, nosso quarto, ou então buscar nosso lugar santo, que é o nosso coração. De novo, né? Lugar santo é onde a gente se conectar com Deus, com Jesus. E esse lugar é o lugar que tem que estar limpo. Porque daqui, do mesmo modo como ele está sujo aqui, ele vai sair da boca do homem, porque o coração está sujo, quando a gente quer se conectar com Deus, esse lugar tem que estar limpo. Nosso lugar santo tem que estar limpo. Porque senão a gente não vai se conectar verdadeiramente com Cristo, com Deus. E a nossa reforma íntima é isso, né? Limpar o nosso coração santo, nossa evolução espiritual. Limpar nosso coração, nosso lugar santo. Nos tornarmos pessoas melhores um pouquinho por dia. Um dia você mais paciente, outro dia você mais calmo, né? Outro dia você mais alegre, você é uma pessoa mais positiva, daí você mais respeitoso, né? Daí eu vou começar a fazer a caridade, vou começar a ajudar as outras pessoas na rua, vou ser atencioso. Um pouquinho por dia, um pouquinho por dia, um pouquinho por dia. Até transformar essas coisas em hábitos. E aí, de repente, quando fazer o bem passa a ser um hábito, aí naturalmente vai começar. Quando você deixa de fazer, você sente falta. E é isso. Faça da benevolência um hábito. Para que? E aí, sua vida se transforma dia a dia. Tá ok, meus irmãos?